Boa noite, meu nome é Júlia e o nosso grupo vai falar sobre a tomada de decisões difíceis e a resolução de conflitos. Então, a tomada de decisões complexas é, de modo geral, uma das mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente ou em grupo de indivíduos, porque tais decisões devem atender a múltiplos objetivos e, frequentemente, os seus impactos não podem ser corretamente identificados. O gestor e a tomada de decisão. A tomada de decisão é essencial para enfrentar os problemas e pode levar a novas decisões. Gerentes e profissionais eles precisam de suporte científico, ferramentas, métodos e modelos para decisões eficazes. Os estudos são necessários para melhorar a qualidade e a participação no processo decisório. Olá, boa noite. Eu sou a Marilise e vou iniciar falando um pouquinho sobre o modelo teórico de processo decisório, que é um dos modelos utilizados na tomada de decisões difíceis. A modelagem teórica de processo decisório supõe que a tomada de decisão gerencial seja racional, no sentido de que os gerentes fazem escolhas consistentes, de valor maximizado dentro de restrições especificadas. Nesse sentido, um dos estudiosos desse tema, que é o Beserman, coloca que um processo racional de decisão subentende que o decisor seguiu 6 fases de um modo totalmente racional. Isto é, os tomadores de decisão 1. Definem o problema perfeitamente. 2. Identificam todos os critérios. 3. Ponderam acuradamente todos os critérios seguindo suas preferências. 4. Conhecem todas as alternativas relevantes. 5. Avaliam acuradamente cada alternativa com base em cada critério. E 6. Calculam as alternativas com precisa e escolhem a de maior valor percebido. Falando um pouquinho sobre a melhoria na tomada de decisão. Para os estudiosos, as pessoas não são mal tomadores de decisão, mas na verdade ficam aquém do comportamento objetivamente racional e o fazem de modos específicos e sistemáticos. Uma estratégia concreta e complementar para se tomar decisões estratégicas sempre é adquirir experiência e conhecimento técnico. Falando um pouquinho sobre as decisões técnicas, surge o questionamento do que é necessário prever ao tomar decisões éticas. Talvez seja útil sugerir alguns parâmetros que possam orientar nossas previsões e, assim, facilitar o processo de decisão. É o que faremos a seguir, ciente de que tais sugestões podem ser aperfeiçoadas, refinadas ou complementadas. A primeira sugestão é categorizar as consequências. A análise de consequências consiste em prever quais as possíveis consequências dos cursos de ações atuais. Alguns comportamentos ou práticas podem produzir diversas consequências simultaneamente, de modo que sua classificação em categorias pode ser útil. Decisões no campo das políticas públicas, via de regra, revelam a mesma complexidade, podendo exigir igualmente a análise de categorias. Um dos exemplos utilizados é o programa Bolsa Família, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por exemplo. Ele prevê resultados positivos nos campos da educação, saúde e emprego. Sugestão 2. Definir as pessoas ou grupos afetados. Nossas ações podem afetar desde uma única pessoa, por exemplo, aquela pessoa que toma a decisão ou alguém próximo a ela, até grandes populações e, no limite, a totalidade dos seres humanos. Assim, definir quais as pessoas e grupos possivelmente afetados pelas ações sob análise é fundamental no processo decisório. Citemos novamente o grupo Bolsa Família. Ele atinge grupos familiares específicos que atendem a seguintes critérios: famílias em situações de pobreza com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140 reais, e extrema pobreza com renda mensal por pessoa de até R$ 70 reais. 3. Definir os efeitos seletivos das consequências. Consequências podem ou não ter efeitos seletivos sobre comportamentos ou práticas, alterando sua forma ou frequência. Na medida em que seja possível prever tais efeitos, eles obviamente devem ser considerados. As condicionalidades estabelecidas pelo programa Bolsa Família são, essencialmente, contingências estabelecidas para que as famílias possam receber a bolsa e produzem efeitos previsíveis sobre certos comportamentos dos membros das famílias. 4. Definir a sequência temporal das consequências.
Supostamente, tudo o que fazemos hoje tem consequências que se estendem indefinidamente no tempo. Assim, há de se impor limites à extensão temporal da análise. Por outro lado, em várias situações é importante prever para além das consequências mais óbvias, que são as de curto prazo. Os exemplos mais familiares para os analistas do comportamento dizem respeito a comportamentos imediatamente reforçadores, por exemplo, uso de drogas, consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar, com consequências prejudiciais no longo prazo. Porém, as decisões relativas a populações podem relevar a mesma característica. Olá, boa noite. Eu me chamo Milena e eu vou falar um pouco sobre o conflito de interesses na tomada de decisão. É um tema recorrente no mundo empresarial e esses conflitos surgem quando os interesses pessoais direto ou indireto de um indivíduo interferem ou parecem interferir com os interesses das organizações em que trabalham. A questão do conflito de interesse vai além do mero prejuízo financeiro e, em sua essência, é uma questão de ética e integridade que pode corroer a confiança e comprometer a reputação e diminuir a eficácia das decisões tomadas. Em todos os casos, os conflitos prejudicam a objetividade e a imparcialidade na tomada de decisões, comprometendo o desempenho e a cultura da organização. Portanto, é essencial que as organizações desenvolvam políticas claras para prevenir, identificar, gerir conflitos de interesses, que devem incluir diretrizes para a divulgação de potenciais conflitos, procedimentos para lidar com tais situações e consequências para aqueles que violam as políticas. Além disso, é importante promover uma cultura de transparência, integridade dentro das organizações, que os funcionários precisam entender que constitui um conflito de interesse e que suas ações podem impactar a organização, incentivando uma maior consciência e responsabilidade entre os funcionários. Técnicas de resolução de problemas são estratégias e abordagens utilizadas para identificar, analisar e solucionar problemas de forma eficiente e eficaz. São fundamentais para lidar com os desafios e obstáculos que surgem no dia a dia, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Elas permitem que o indivíduo e organizações identifiquem as causas raiz dos problemas, analisem suas consequências e resoluções adequadas para resolvê-los de forma eficiente. Existem diversas técnicas de resolução de problemas disponíveis, cada uma com características e aplicações específicas. Algumas das principais técnicas incluem, falando um pouquinho sobre análise SWOT, ela é uma técnica amplamente utilizada para avaliar a situação atual de uma organização ou projeto. Envolve a identificação dos pontos fortes, fracos, oportunidades de ameaças relacionadas ao problema em questão. Em análise, permite o envolvimento que tenha uma visão abrangente do cenário e possa tomar decisões embasadas em informação sólida. A técnica de brainstorming é uma técnica de geração de ideias que envolve a colaboração de um grupo de pessoas. Essa técnica, os participantes são encorajados a expressar livremente suas ideias, sem julgamentos ou críticas. Então, falando um pouco sobre o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe. É uma técnica utilizada para identificar as possíveis causas de um problema. Nesse diagrama, as causas são categorizadas em diferentes grupos, como pessoas, processos, materiais, máquinas e ambiente. Essa técnica
ajuda a visualizar de forma clara e estruturada as diferentes variáveis que podem estar contribuindo para o problema. A técnica dos 5 porquês, ela utiliza uma abordagem simples, mas poderosa, para identificar a causa matriz de um problema. Consiste em fazer repetidamente a pergunta por quê, até que se encontre a causa fundamental do problema. Essa técnica ajuda a evitar soluções superficiais e a encontrar soluções mais efetivas e duradouras. A técnica matriz GUD, utilizada para priorizar problemas com base em 3 critérios: gravidade, urgência e tendências. Cada critério é avaliado em uma escala de 1 a 5 e os resultados obtidos multiplicando os valores de cada critério. Essa técnica permite que os problemas sejam classificados de acordo com sua importância e urgência, facilitando a tomada de decisões e alocações de recursos. A resolução de problemas em grupo, ela oferece uma série de benefícios, como promover o trabalho em equipe, estimular a criatividade através das colaborações, proporcionar diferentes perspectivas e habilidades para abordar o problema. E muitas vezes ela resulta em soluções mais inovadoras. Além disso, trabalhar em grupo pode fortalecer os laços sociais e melhorar a comunicação entre os membros do grupo. Algumas estratégias e etapas podem ajudar a otimizar a resolução de problemas. São elas: definir o problema claramente, onde nós vamos nos assegurar de que todos os membros do grupo compreenderam o problema de maneira uniforme. Vamos reunir informações, onde nós vamos coletar todos os dados e informações relevantes que possam ajudar na compreensão e na resolução do problema. Podemos também gerar ideias, onde nós vamos promover uma sessão de debate onde todos possam sugerir soluções. Vamos avaliar e selecionar as soluções, onde nós vamos definir critérios claros para avaliar as soluções, dentre eles eficácia, viabilidade, custo, tempo e etc. Temos também a etapa de desenvolver um plano de ação, onde nós vamos dividir as tarefas necessárias para implementar a solução escolhida. Temos a etapa de implementação, onde vai ser colocado em ação o plano conforme as tarefas e prazos definidos. Revisão e avaliação, que é onde nós vamos dar um feedback após a implementação, e fazer a reflexão, onde nós vamos discutir o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado para futuras situações. E ao final temos a comunicação eficaz, onde nós teremos uma abordagem aberta, que promoveremos uma cultura de comunicação aberta, onde todos se sintam à vontade para expressar as suas opiniões. Uma escuta ativa também, onde nós vamos garantir que todos os pontos de vista sejam considerados. Na área da saúde, quando nós aplicamos a análise de causa e raiz na resolução de problemas, nós ajudamos a equipe a entender não apenas o que e o como, mas principalmente o porquê dos problemas. Na parte da identificação do problema, nós vamos documentar o problema ou evento detalhadamente, incluindo o que aconteceu, quando e onde aconteceu e também quem estava envolvido. Por exemplo, quando um paciente recebe uma dose incorreta de medicação. Em seguida, temos a coleta de dados, onde vamos analisar prontuários médicos, relatórios de incidentes e qualquer outra documentação relevante. Depois vamos conduzir entrevistas com todos os membros da equipe envolvidos ou que tenham conhecimento do evento. Devemos focar em entender as circunstâncias e contextos ao redor do evento. Em seguida, temos o mapeamento do processo, onde vamos criar um diagrama de fluxo do processo relevante ao evento, identificar cada passo e quem é responsável por cada ação. Nós devemos identificar as falhas no processo e identificar também onde o processo pode ter falhado ou onde as condições inadequadas contribuíram para o evento adverso. Temos também a análise das causas, que utiliza a técnica dos 5 porquês, que já foi dita anteriormente. Então, nós prosseguimos para a identificação da causa e raiz, onde vamos determinar as causas subjacentes que contribuíram para o evento. Podem ser múltiplas causas que interagem entre si. Então, nós devemos classificar as causas em diretas e indiretas, que seriam as imediatas e as subjacentes. Em seguida, nós vamos prosseguir para o desenvolvimento de soluções.
Então, nós vamos envolver toda a equipe em sessões de debates para gerar ideias de soluções que abordem a causa raiz, avaliar a viabilidade, eficácia e custo-benefício das possíveis soluções. E vamos implementar um plano de ação, onde vamos desenvolver um plano detalhado, incluindo as etapas necessárias responsáveis por cada ação, prazos e recursos necessários. Seguimos para a implementação das soluções, onde vamos executar um plano e implementar as soluções de acordo com o plano de ação. Por fim, teremos a comunicação e feedback, onde vamos fornecer um feedback contínuo sobre o progresso e os resultados das ações implementadas na equipe. Vamos documentar os processos, as disseminações das lições aprendidas e compartilhar as lições aprendidas com toda a organização para promover a melhoria contínua. Conclui-se, então, que a análise de causa e raiz é uma ferramenta poderosa na área da saúde para identificar e resolver problemas subjacentes, melhorando a qualidade e a segurança dos cuidados prestados. Ao seguir um processo estruturado e colaborativo, a equipe de saúde pode implementar mudanças eficazes que previnem a recorrência de eventos adversos, promovendo um ambiente mais seguro para pacientes e também para os familiares e profissionais. Oi, eu sou a Adriele, eu vim finalizar o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistirem.